Senhores, tudo bem? Meu nome é Fabio Girardi e neste vídeo hoje eu irei ensinar um pouquinho sobre threads, como usá-las, como sincronizá-las, vantagens, enfim. Só que primeiro, para falar de thread, nós precisamos entender aquela linha geral de processamento de dados, né? Para entender o que é um programa e o que uma thread difere de um programa, enfim. Quem já teve introdução ao processamento de dados sabe que todo programa é uma sequência, onde você dá alguns dados de entrada, né? Ele pega esses dados, realiza um processamento aqui, né? E dá uma saída, né? E essa saída pode ser usada para repetir, ou no caso na maior parte dos programas, ela pode simplesmente voltar para pedir outra entrada, enfim, esse é o ciclo de qualquer programa, né? Tem alguns programas que pegam a entrada, processo, saída e já encerra, né? Mas tem outros que não, né? Eles ficam em looping, ou pega a saída, joga para a entrada para ficar se retroalimentando, enfim, né? Basicamente é esse o ciclo de qualquer programa que temos hoje. Mas ainda falando de programa, né? Então aqui, essas linhas aqui que eu desenhei aqui, a área em si representa um programa, a área de memória de um programa. E aqui nós teríamos dois programas, cada programa teria sua área de memória reservada, que é dele, não pertence a mais ninguém, é só dele. Ou seja, o programa A tem a área de memória dele e tem uma thread, ou seja, todo programa tem uma única, todo programa tem pelo menos uma thread interna dentro dele, tá? Não adianta dizer que não, que ele tem, ele só o termo thread foi conhecido quando dentro do mesmo programa a gente tem mais de uma linha de execução, né? Então, ou seja, todo programa tem pelo menos uma linha de execução, uma thread, tá? Isso é de praxe, todos os programas são assim, tá? Então aqui, como eu falei, temos o programa A, tem a sua área de memória, tem suas linhas de execução, tem sua linha de execução, e o programa B tem a sua área de memória, aqui representado pelo verde, e a sua linha de execução. E o que aconteceria? Né? O que aconteceria se o programa A ou o programa B, o programa A tentasse acessar a área de memória do programa B, ou o B a área de memória do programa A? Nós teríamos um access violation, né? Porque em sistemas operacionais preemptivos, eu estava tentando achar esse termo, não é de modo real, né? Modo real, não é modo real. Eu não lembro o termo, gente. Vocês vão me desculpem, mas eu não vou lembrar o termo. Quando o Windows NT surgiu, na verdade os processadores 80286 eles conseguiram fazer um modo protegido, acho que é. Enfim, que cada programa tem sua área de memória, e o processador, conhecendo disso, conhecendo a área, se ele tenta acessar, o próprio processador levanta uma exceção, né? Por exemplo, o access violation é uma consequência disso, tá? Quando o programa tem um ponteiro inválido e tenta acessar esse ponteiro que está apontando para uma área de memória que não é dele, ele vai levantar um access violation. Ou seja, nessa situação aqui, para nós dividir carga entre dois programas, para um acessar, nós temos que produzir um canal que se chama IPC, Inter-Process Communication, né? Aí as técnicas para fazer uma comunicação entre processos vão das mais variadas, vai de socket TCP, vai de pipes, vai de uma série de coisas. Que é o que? Você joga uma informação aqui através de um túnel, e do programa A tu joga essa informação através de um túnel, e o programa B, em um determinado ponto dele que ele está preparado para buscar essa informação, ele pega, processa e devolve. Pode devolver, né? Ou não devolve, enfim, vai de cada caso, né? Um exemplo que eu tenho visto muito, é através de banco, né? O pessoal em sistemas de restaurante, se eu não me engano, né? O que acontece? O processo de impressão é um processo assim pesado, né? Que ele é um processo
que toma tempo, né? O processo na hora de imprimir ali, até a impressão não ficar acabada, até não terminar a conversa com o spool de impressão, ele fica ocupado. E isso torna o sistema, digamos assim, se fosse fazer tudo num programa, só no programa A, fazer o que ele tem que fazer, mais ficar enviando, recebendo e mandando para impressão aqui. Se ele fosse fazer tudo no dele, provavelmente ele estaria um aspecto de lento, de engessado esse programa. Então o que muitos fazem? Pega o programa A, que faz o processamento aqui, cria um programa B, né, que pega as impressões que o programa A manda para uma fila no banco e realiza a impressão. Esse é um exemplo que o pessoal usa de multitarefa, que é bem comum, né? O pessoal divide, coloca um trabalho pesado num segundo programa externo. O A chama o B, né, manda executar o B, ou através de algum sistema algum artifício do sistema operacional, no caso do Windows, a pasta startup ou inicializar, enfim, chama o A e o B, enfim. Como vai ser feito a inicialização dos dois programas não se sabe, mas se sabe que os dados que vão ir do programa A para o B, nesse caso, vão através de banco. Isso é uma forma de PC, né, de comunicação entre processos. E é para resolver esse tipo de problema que existem as threads. As threads, o que acontece? Aqui tem um pouquinho mais. As threads é como se dentro do mesmo programa eu tivesse várias linhas de execução. E diferente do exemplo aqui em cima, que ele tem que ter um banco aqui no meio para ter a troca de informações, porque o A não acessa a memória do B e o B não acessa a memória do A, aqui não. Todos eles estão dentro do mesmo quadrado aqui, da mesma área de memória. Todos eles enxergam quase tudo. As linhas de execução aqui enxergam quase tudo da outra linha de execução. Elas têm algumas informações que delas são privadas. Eu agora de cabeça não vou lembrar. Tá? Porém, né, vocês têm que tomar cuidado, né? Que threads, o que acontece com as threads? Por mais que elas estão no mesmo espaço de memória, elas podem, vocês têm que tomar o cuidado de fazer o sincronismo. O que é o sincronismo? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que você startou essa thread aqui e passou um objeto, né? Por algum motivo ela fez um processamento e na hora de devolver o resultado nesse objeto, vamos pegar um list box aqui, né? Criou a thread principal representada por vermelho, criou essa thread e passou esse list box. Vamos dizer que fosse um processo demorado e vamos dizer que fechou a tela e destruiu esse list box. O que iria acontecer? Perdão. O que iria acontecer, né? A thread iria devolver esse objeto, ia devolver esses dados, e o listbox, por exemplo, poderia não existir, né? Lógico, esse é um exemplo falho meu, mas pense nesse sentido, né? Se a gente não sincronizar as chamadas entre uma thread e outra, esse tipo de situação é bem comum, né? Por exemplo, atualizar um caption, por mais simples que pareça, atualizar um caption de um formulário através de uma thread é uma coisa extremamente perigosa, principalmente em Linux. Na verdade toda a LCL em Windows ela é mais sensível. No Delphi é menos sensível. Eu descobri isso nos meus tempos de Delphi. O Delphi era menos sensível a esse tipo de situação. Por quê? Porque se eles compartilham memórias locais, memórias de escopo local, alguma coisa assim, nesse meio tempo, você atualiza num e, por exemplo, o caption está sendo atualizado pelo form. Você vai lá, ele está vamos pensar assim, está simultaneamente atualizando o caption ali, né? Tanto a thread quanto o programa principal, tanto a linha de execução vermelha quanto essa segunda linha, a primeira linha preta. Cara, o processamento de um e de outro, que pode estar junto ou mínima coisa descompassado, pode fazer um erro de cálculo e o programa simplesmente falhar. Então é por isso que é importante a gente ter em mente, quando trabalhar com threads, né, para dividir carga de trabalho, que é para isso que a thread serve, dividir carga de trabalho, você ter o cuidado do sincronismo. E como que ela é feita? Aqui no Lazarus, no FreePascal, aqui, tá? Ela tem várias maneiras, tá? Só que temos que tomar o cuidado.
né? Autocuidado da onde e em que sentido. Por exemplo, se eu quero enviar uma informação da minha thread, da minha thread principal para uma thread secundária, eu posso usar critical sections, ou, né, aqui eu coloquei o objeto, a classe, e aqui eu coloquei o método procedural, né, para quem gosta de usar procedura. No fim das contas, as threads vão chamar os métodos procedurais, tá? Elas são só uma abstração para ter tudo junto numa classezinha só, tá? Então eu posso usar quando eu estou fazendo na mensagem indo da thread principal ou de uma thread para outra thread, eu posso usar uma seção crítica. Não, o que é uma seção crítica? Eu dou no meu código eu tenho um recurso que é compartilhado, por exemplo, uma lista, né? Vamos dizer que assim, eu quero mandar uma impressão aqui para essa thread. Vamos dizer que essa thread que é a thread de impressão, essa B aqui, né? Eu quero adicionar mais um serviço, né? Mais um item para ela imprimir. A seção crítica, o que ela vai fazer? Tu vai dar um início e um fim. Tem que sempre marcar início e fim, porque se você esquece de dar, se você dá o início e não dá o fim, na próxima vez que a tua aplicação for chamar, ela vai causar um deadlock. O que é um deadlock? Um deadlock é uma trava morta, tradução, né? Acontece, ele vai tentar pegar um recurso que já foi pego por outro alguém, e esse alguém nunca libera esse recurso. E aí vai acontecer o quê? A thread principal pegou a primeira vez e esqueceu de liberar. Ela vai tentar pegar de novo, ela não vai conseguir pegar porque alguém já pegou, entendeu? Então é muito importante fazer isso, tá? E liberar também é importante, tá? Porque se você tentar liberar uma coisa que você não pegou, não dá, você não vai conseguir, porque ele não vai proteger nada, né? Porque quem garante que não vai ter dois ou mais processos usando aquela seção de código é a inicialização. Uma dica de multitarefa que eu sofri um pouquinho: quando você usar a seção crítica ou mutex, né, o nome é diferente, mas a finalidade é a mesma. Em Linux, né, você tem que pegar uma vez e soltar uma vez. Não adianta você tentar pegar duas vezes e soltar uma, que dá erro, tá? O Windows permite, isso dá muitos erros de gravação, tá? E também o contrário, você pegar uma vez e soltar duas vezes também dá erro, tá? O Linux é bem mais chato. Eu esqueci o nome da biblioteca de threads, a POSIX, eu acho que é POSIX Pthreads, né? Então ela é bem mais chata e te força a fazer da maneira certa, e isso evita erros, não erros de programa, sim erros de interpretação, tá? Então basicamente esse sincronismo, quando vem do programa, do looping principal para uma thread, você vai fazer usando a seção crítica ou mutex, né? Também pode ser feita com eventos, né? Evento é o nome Windows, né? Então, como eles fizeram compatível com a classe do Delphi, né? T-Event, aqui tem a RTL Event. Essa RTL Event só tem no Free Pascal, não tem no Delphi. Essas classes tem todas aqui no Delphi, são compatíveis com o Delphi. Esses nomes das funções procedurais, se eu não me engano, só tem no Free Pascal. Então, o evento, como é que funciona? O evento é como o nome diz, ele vai sinalizar um evento. Aí uma thread pode esperar pela outra, dizendo: aconteceu tal evento? Aconteceu. Aí ela segue a execução. Ela tem, diferente da seção crítica, ela tem três métodos principais, que é o esperar, é o setar o evento e o resetar o evento, tá? 3 eventos. Então acontece, uma thread vai esperar, então tu vai lá vai dizer wait, espere. Daí tu vai dizer um timeout ali, se eu quero esperar 100 milis, se eu quero esperar 200, ou se eu quero esperar infinitamente. E a execução daquela thread vai ficar bloqueada por aquele tempo que tu especificou, até que uma outra thread
sinalize aquele evento. Como eu falava, né? Então aquela thread que entrou em estado wait, ela vai esperar ali pelo tempo que vocês até que alguém sinalize, né? Então até que alguém dê um set. Uma vez setado, você pode especificar para ela se ela vai ser, quando no próximo wait ela vai voltar a esperar de novo. Ela tem uma série de configurações. Se uma vez setado, ela fica sempre setado, né? Ou seja, se ela vai ter manual reset manual, enfim. Essa é a função do T-Event. Eu, no Pascal SCADA, usei o T-Event para uma situação seguinte. Eu tinha uma thread que executava muitas vezes por segundo. E ela pegava um mutex, né? Ela dizia assim, agora eu estou atualizando. Como ela executava mais vezes, o scheduler de alguns sistemas operacionais dava mais prioridade para aquela thread. Aí a thread principal queria fazer alguma ação, colocar itens na lista, e a aplicação travava. Por quê? Por causa do scheduler do sistema operacional, né? Então ele dava mais prioridade e ele nunca liberava, né? Então o que eu pensei? Eu usei o que? Nesse caso eu usei um evento. Esse evento de cara ele vinha sempre resetado, né? Então, ele vinha sempre setado. Então essa thread que executava um monte de vezes ia lá, é para esperar? Não é, porque já está setado. Segue o baile, já pegava o mutex, né? E ficava, é para esperar? Não é. É para esperar? Não é. É para esperar? Não é. Daí quando já não era para esperar, já pegava um mutex ou a sessão crítica e seguia o baile. Quando a thread principal queria acessar aquele recurso, aquela lista, então o que ele fazia para não travar a aplicação e funcionar de maneira legal em vários ambientes, em vários sistemas operacionais com schedulers extremamente diferentes? A aplicação principal dizia assim, agora tu para, ele resetava o evento. Aí, por mais que estava usando, ele chegava lá e disse, é para esperar? Agora é para esperar. E acontece, ele ficava esperando e não pegava o mutex. Nesse meio tempo, né, as premissas do sistema operacional com o mutex, a thread que executava muito rápido já estava com o mutex liberado, e a thread principal conseguia entrar, pegar o mutex, colocar os itens na lista e liberar. Essa é uma aplicação também do evento. O semáforo, eu não vou explicar para vocês, que eu nunca consegui usar isso aí, tá? Então não consigo na minha cabeça abstrair o semáforo. Se alguém quiser fazer algum vídeo explicando o semáforo, mas é um mecanismo de sincronismo de threads, tá? E temos também os interlock exchange. Interlock de exchange não, interlock exchange é para troca, mas temos todas as funções, esses aqui, toda a parada de interlock a gente tem somente no método procedural, não temos classes. O que é o interlock? Ele faz uma troca, usando características do processador, ele faz uma troca de valores, comparação, incremento, faz uma série de jogadas com valores inteiros e de ponteiro. Então, se vocês querem fazer trocas de valores inteiros, somente uma variável simples inteiro 32 bits, inteiro 64 bits ou um ponteiro entre threads, tanto entre a thread principal quanto as threads secundárias, os interlocked são a melhor coisa para vocês usarem, tá? Como que ele funciona? Ele funciona usando os processadores mais atuais, eles têm umas instruções que eles chamam de instruções atômicas, ou seja, são instruções que quando elas estão sendo executadas não ocorre troca de contexto. Ou seja, o que é troca de contexto? O processador parar aquela thread e ir para outra no meio do incremento. Não. Se ele começou a incrementar aquele valor, ele vai te dar o valor incrementado. Se ele começou a fazer a troca entre duas variáveis, a troca de valores entre duas variáveis, ele vai terminar aquela troca. Ou seja, não tem como ocorrer uma troca uma troca de contexto, parar a execução na thread principal para ir para a thread secundária, para a thread secundária com a troca ocorrendo. Não, ela começou, ela termina, tá? Mas como eu falei, só servem para tipos primitivos inteiros e ponteiros, tá? Ela é útil, ela serve quase a mesma coisa que
que a classe TEvent ali, tá? Porém, ela não tem um método de espera, tá? Ela só serve para troca de valores simples entre threads. E, bom, terminado de explicar a sequência tipo de thread, da thread principal para uma thread secundária ou entre threads secundárias e terciárias, que é a explicação desses. Quando a gente quer fazer o sincronismo, daí mandar uma mensagem para a thread principal para uma thread, através de uma thread secundária, a gente só tem dois métodos, queue e synchronize, tá? Não temos outras maneiras, tá? Porque como funciona? Como que as aplicações funcionam no Lazarus e no Lazarus Free Pascal? Todo programa, pelo menos os gráficos, os programas feitos para terminal, console, não tem, elas têm que fazer um artifício que é chamar o check synchronize. Ele vai olhar uma tabela, as threads, principalmente o queue e o synchronize, ele escreve uma tabela. Escreve uma tabela dizendo assim: ô thread principal, quando a senhora chegar ali no ponto de sincronismo, tu chama esses métodos aqui, que daí ele coloca o queue e o synchronize, colocam os ponteiros desses métodos que vocês vão passar para eles nessa tabela. Mas qual a diferença entre o queue e o synchronize? O synchronize, quando a thread chama synchronize, passa o método para ela sincronizar lá na thread principal, tanto a thread secundária quanto a principal, a thread, na verdade, a thread secundária, ela põe o método lá e para e espera a thread principal executar. Então, ou seja, como o nome diz, sincroniza, elas colocam no mesmo ponto. Então, aquele evento que tu passar, aquele procedure que tu passar pro método synchronize, ela vai executar, e quando a thread principal acabar de executar, a thread secundária volta a executar também, tá? É basicamente isso. E o queue não, o enfileiramento não, né? O queue vai simplesmente colocar um método para ser executado aqui e a thread secundária segue livre para executar, tá? Ou seja, se você tem dados que você não quer perder com um overrun aqui, o que é um overrun? Você chamar um queue, a thread principal está tão ocupada com a execução que a thread secundária consegue fazer outra chamada do método queue, passar mais dados, e vai acontecer, ele vai perder o que foi enfileirado primeiro, né? Acontece isso muito com o pessoal, acontece com timer. Às vezes a aplicação está tão ocupada com desenhos, com operações de banco de dados, que ela dá 2 timer e ela não executou o primeiro ainda. Dá 2, 3 timer e o primeiro não executou. Isso é muito comum. Então o queue, você tem que tomar esse cuidado, tá? Ele é mais rápido que o synchronize? É, porque ele deixa a thread livre para executar e fazer as coisas dela. E qual que eu devo usar? Cara, depende muito do que tu vai fazer da tua aplicação. É muito difícil te dizer o que você tem que usar e o que você não tem que usar. É o que eu estou passando os conceitos, o que cada um faz e como você vai ter que fazer. Eu demorei para entender o queue. Eu usei por muito tempo o synchronize, a vida inteira. Até que um dia eu disse, não, vamos entender o que esse bicho faz. Tá? E no caso do overrun, como que a gente trata? Aí vocês vão ter que ter... se os seus dados que você enfileirou anteriormente não é problema você perder e sobrescrever, cria uma variável simples como valor lá, aí faz o interlock de exchange, beleza, né? Mas e se os dados do queue anterior não podem ser perdidos? Aí você vai ter que criar uma lista, né? O FreePascal tem listas que já são protegidas por mutex, né? Por seções críticas, que você dá o ADD, cópia de lista inteira, que vai fazer o que? Você vai colocar nessa lista, né? E se a thread principal não está usando a lista, a grande jogada é proteger os métodos ADD e remove, né? Então quando tu dá um ADD, ele dá um mutex enter, né? Dá um critical section enter, né? Ele vai entrar, e aí quem entrou primeiro entrou, né? Se for a thread principal ou se for a thread secundária, alguém vai entrar primeiro. E quem entrar, ou se a thread principal entrar, ela tira, e se a thread secundária entrar, ela coloca um dado nessa lista. E por fim, quando ela encerrou, ela dá um release, né? Tem vários nomes para
para as primitivas do mutex, e ela vai liberar, e aí quem estava esperando ou adiciona, ou quem estava, dependendo se a thread principal estava esperando, ela vai retirar, ou se a thread secundária estava esperando, ela vai colocar um item na... É basicamente isso que você tem que fazer quando vocês estão usando Synchronize ou Kiwi. A vantagem Synchronize é que a desvantagem é que as duas esperam, porém você não tem que se preocupar. Uma vez que estão sincronizados, os dados que estão protegidos aqui vão estar sendo executados aqui, e essa aqui vai estar esperando, não vai correr modificação, não vai correr nada, ela vai executar como deveria ser. Tá? Então, passado essas teorias, vamos ver como é que funciona lá no Lazarus. Tá? Vamos pegar aqui 305 2.0, né? Puxa para cá, né? Então, vamos ver como funciona aqui. Então, primeiro de tudo que eu tenho que declarar é a Unity. Não preciso da Unity. Para declarar a classe thread, eu não preciso de nada, ela já está declarada em classes. Então eu vou fazer o que? Vamos declarar aqui t minha thread vai ser igual a class t thread. Ó. Se vocês pressionarem Ctrl clique, vocês vão ver que ela está declarada aqui, ó, classes, né? Unity classes. Tá aí. O que eu preciso para criar uma classe? Primeira coisa, protected. Digita aí Ctrl espaço execute, ele vai preencher para vocês. Se a minha classe não precisa de dados externos, né? Você simplesmente dá uma função lá, ela fica, né? Você pode fazer tudo dentro do execute. Se você precisa passar dados externos, eu te recomendo também a sobrescrever o public create, né? Olha só, então sobrescrever o construtor para passar essas informações para a thread inicialmente. Elas formam algumas informações iniciais que, por exemplo, conexão com banco, só vem com conexão com banco compartilhado aqui. Então, o que vocês podem fazer? É aí que vocês vão passar as variáveis. Lembrando, as conexões de banco não são thread safe. O que é thread safe? São seguras para usar em aplicações multitarefa. Você tem que dar um jeito de proteger o acesso a cada conexão. Por quê? Voltando a falar lá das condições das race conditions, que eu esqueci de falar desse termo, né? Da mesma maneira que, por exemplo, o programa lá estava fazendo uma modificação, pensa assim, todas as conexões hoje de banco são feitas com sockets TCP/IP. Pensa assim, o socket está no meio de enviou uma informação para uma consulta para o banco e está esperando o resultado. O banco está lá processando e no meio dessa espera você manda outra consulta. Como é que fica a situação da conexão do banco? Vocês já pararam para pensar? Então é para isso que o mutex lá, por exemplo, serve para isso aí. Você poderia criar uma nova classe, criar um mutex junto, expandir a classe de banco, e para todas as ações de consulta, enfim, aí vai muito da interface do driver, né? Você criar um mutex lá para proteger o envio, o recebimento de comandos para o banco. Mas enfim, isso é papo para outra. Então, voltando aqui para nossa thread, é isso aqui, ó. A estrutura básica é isso aqui. Nós vamos sobrescrever o construtor, caso a gente precise passar passar alguma informação extra para dentro dela, e sobrescrever a parte de... Tem alguns parâmetros padrão, que é o tamanho da pilha, né? Que é puxa uma configuração do sistema, e se ela vai já ser criada suspensa. O que é ser criada suspensa? Ela não vai sair rodando, né? Você não terminou o construtor, já sai rodando, não. Você vai dar o start da thread, né? Ou seja, ela vai estar ali quietinha, esperando o teu comando. Num instantinho ali você vai dar o start, todas elas saem moendo, né? Todas não, as threads que você dá o start, elas vão sair moendo.
Dica importante para quem vem do Delphi: o FreePascal não aceita o método suspend. Na verdade, não é que o FreePascal não aceita. Sistemas operacionais diferentes do Windows, que o Delphi só é Windows, ele não aceita suspender a thread. Tá? Não me pergunto por quê. Tá? Não achei uma explicação. Deve ter uma explicação técnica, mas eu não tive o capricho de ir atrás. E então, para quem vem do Delphi, esquece. Se você quer fazer um sistema portável entre vários ambientes, esquece o suspend. O que é o suspender? A thread está em execução e você dá um gelo nela. Não, você diz assim: agora vou ter que colocar no congelador, tu vai ficar aqui quietinho, não vai fazer mais nada. Lembrei por que não tem. Porque o pessoal de Linux diz que quando você suspende uma thread, você não sabe em que ponto de execução dela ela está. E, por exemplo, digamos que ela está, tu dá um suspend e essa thread adquiriu um mutex. Está com um mutex ali, uma seção crítica adquirida para ela. O que vai acontecer? Quem vai depender daquela thread vai travar também, porque ela vai tentar entrar na seção crítica e não vai conseguir. Por quê? Porque uma outra thread está suspensa com o mutex travado para ela. Tá? É por isso que o Linux não aceita e o Windows deixa. E isso é uma condição uma race condition. Tá? Então é por isso que eles no Linux, no BSD e companhia limitada, eles não aceitam o suspend. Para tu fazer o suspend, o que tu pode fazer? Pode fazer como eu falei antes, usar um evento e colocar a tua thread aí, você programa o suspend e ela entra num estado de pausa numa zona segura, ou seja, que não tem mais ninguém lógico, se você colocar dentro do mutex vai travar do mesmo jeito, né? Aí tu se dá um tiro no pé. Mas você pode programar em que ponto da tua thread ela vai ficar travada, ela vai ficar em pausa e, enfim, vai ficar no que ponto seguro que a tua thread vai poder parar. Pode ser implementado dessa maneira, né? Então vamos lá, né? Implementamos aqui. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer com que essa thread primeiro faça um simples incremento fique mudando o caption de 1 em 1 segundo, né? Vamos lá, Ctrl Shift C. Eu não vou sobrescrever não vou sobrescrever o construtor porque eu não quero, não é necessário nesse exemplo aqui. Ele criou o execute, né? Então, para a minha thread ficar executando até alguém mandar ela parar, é basicamente fazer o seguinte: while terminator do begin. Olha só, eu vou fazer da maneira errada para vocês verem. form1.caption atribui, vamos pegar aqui e recebe 0, recebe 0 aqui. Aqui e o form caption recebe int to str do i. Vocês vão ver que isso aqui já vai dar pau de cara, já vai dar problema logo. Pera aí, eu não terminei, né? Aí o que acontece? Só isso aqui que já criou a thread? Não, vocês podem ter várias instâncias dessa thread aqui, tá? Vocês podem ter várias cópias da mesma thread. Então aqui o que nós vamos fazer? No form nós vamos criar duas threads, vamos chamar de T1, T2, né? Do tipo T. O que eu chamei minha thread? T minha thread. Então aqui no create o T1 serve T minha thread.create. Vou criar ela suspensa, né? Não preciso. T1.start, T2.start. Vamos ver se o GTK continua sendo o GTK, vai dar pau logo. Olha, nem precisou. Não, perdão. Um erro 232 é outra coisa. Outra dica importante, tá? Que a gente pega nos exemplos é suporte a thread. No Linux, no BSD, no Solaris, nos BSD em geral.
acho que até no macOS ele não vem com uma diretiva definida que habilita o suporte a thread. Não sei porquê dessa idiotice, mas eu sugeri uma melhoria no Lazarus lá para quê? Para que threads já sejam habilitados por padrão. Aonde que eu habilito o suporte a thread? Vocês têm uma imensidão de caminhos. A primeira, vem aqui no Options, opa, cancela isso aqui. No Options, ó, Custom Options aqui do teu projeto, né? Aí vocês podem definir por Build Mode, por modo de compilação, -d cthreads. Não, é use cthreads. Use cthreads. Então vocês podem fazer isso aqui, tá? Anotem isso aqui, porque eu já vou te mostrar. Não, o -d passa por Free Pascal um comando dizendo, ó, defina esta constante, essa macro use cthreads, né? Pode ser por aqui. Eu vou te dizer da onde que ela vem agora. Ou pode ser por aqui, as duas opções mais comuns. Se você vai desenvolver um pacote, eu te recomendo colocar nas opções do pacote, lá no Custom Options do teu pacote. Aí todas as aplicações que tu usar esse pacote vão herdar aquele define. Ou pode ser também por aqui. Se é só para esse projeto, pode ser aqui, ó, onde que vem o use cthreads. Tá aqui, ó. Eu te recomendo o seguinte: se der, se a gente está compilando para um sistema operacional Unix, né? Ó, habilita as threads. Pronto, tá aí resolvido. Vamos dar um Ctrl F2, um F9, né? Isso, um error 232 vai parar. Só que aí nós vamos ter um Cfloat Point Exception, que é o que eu falei, tá? Ela nem terminou de criar direito e já estão se matando aqui, entendeu? E aí por isso que eu digo, ó, já deu um pau de rodo aqui. Eu nem sei, vamos ver onde é que ele deu, vamos ver o que o call stack registra para nós. Não consegue nem registrar, então tu pensa. Por isso que eu falei da importância de sincronizar e das race conditions que podem acontecer. Lá as threads são muito boas, são muito legais de usar. Só que se você usar da maneira errada, teu programa vira um inferno, tá? O cara tem que ter muita cautela na hora de usar, tá? Toda vez que tu usar um mutex, usa a estrutura try finally, ou seja, entrou antes de entrou no mutex, executa o try, e no finally tu coloca a liberação do mutex, né? Para garantir que está sempre liberando o teu mutex, independente de sucesso ou erro na execução do teu programa, você poder garantir que ele está sempre liberando, né? Já os eventos é mais tranquilo de usar, mas enfim, é mais tranquilo, vírgula, né? Se tu usar da maneira errada, trava também, tá? Então vamos fazer da maneira certa. A gente já viu que dá pau. Então o que é a sugestão? Ó, nosso caption aqui. Então isso aqui é a informação que a gente tem que sincronizar, tá? O que nós vamos fazer? Essa variável aqui nós vamos mudar para um escopo da classe, né? Vamos mudar para o escopo da classe. Onde que é aqui? Vamos colocar lá em private aqui, ó. Opa, aqui eu estou no form, perdão. Vamos colocar aqui private e do tipo integer. Mania de pressionar Ctrl S. Se tiver ruído aí o pessoal está reformando, relaxa. Tá? Então e aqui nós vamos fazer o que? Synchronize, contra o espaço synchronize. Como funciona? Vocês vão passar um método, vamos chamar qualquer nome aqui, atualiza caption form 1, né? O que ele vai fazer? Ctrl Shift C. Opa, Ctrl Shift C não funcionou. Colocar aqui para o técnico possível. Deixa eu coloquei o arroba. Ok. Enfim, não quer preencher, não sei porquê. Então nós vamos fazer aqui proceeding
Esse método não vai parâmetros, tá? Não passa parâmetros. Então, Ctrl Shift C, colocamos aqui. E aí o que acontece? Nós vamos mudar isso aqui para cá. Nós vamos dar um sleep de 10 mili, de 100 mili para nós, não, 500 mili, para nós poder conseguir enxergar. Tá? Nós vamos continuar executando as duas threads, né? Para quê? Para a gente continuar tendo a condição de disputa de processador. Porém, se nós executar tudo certinho agora, elas vão mostrar o caption do form mudando a cada 500 mili. Elas estão executando em paralelo. Tá, e como é que eu termino as threads, Fábio? Como é que eu encerro elas, né? Aí lembra que nós fizemos o terminator? Tá? Então aqui nós vamos... Aqui ele terminou porque o sistema operacional eliminou tudo. Na liberação de memória das memórias alocadas pelo processo, o sistema operacional eliminou inclusive as threads que estavam executando. Para parar, vamos fazer o que? Nós podíamos fazer o seguinte, ó, vamos sobrescrever vamos sobrescrever o construtor. Vamos fazer o seguinte, create. Aí nós vamos criar aqui o passo, o step e o sleep. Vou chamar de iStep e iSleep. Ambos do tipo integer. E vamos criar. Tá? Então a primeira coisa, como a gente está sobrescrevendo o construtor, tem que dar um inherited create. Nós vamos continuar passando o parâmetro create suspended, tá? E esses dois parâmetros, vamos chamar aqui agora de o i e o f, o iSleep, o iStep e o iSleep, de chamar de f step e f sleep. Pronto, aí a gente vai poder f sleep e aqui nós vamos fazer o incrementar do i com f step. Daí a gente vai poder brincar aqui, por exemplo, na thread 1 incremento de 1 em 1 e um sleep de 700 a cada 750. Vamos pensar aí, o outro vai incrementar de 3 em 3, ela vai ficar esperando 1100 milissegundos, 1.1 segundo. Né? Então sobrescrevemos o construtor e vamos lá, vamos testar o synchronize agora. Vamos ver que ele vai ficar 1, 2, 1, 2, 3, enfim, vai ser, 1, 3, 2, voltou, tá vendo, olha a diferença. Elas estão executando de maneira ordeira, tá? Mas eu estava falando de como que eu paro uma thread, né? Como que eu finalizo, né? Não é parar, não é pausa, é finalizar. Eu vou colocar dois botões aqui, então, para disparar o evento, cada um para uma thread, para vocês entenderem. E no botão 2 eu vou fazer o T2, eu tenho que ter a referência da thread, ponto terminate. Simples assim. A classe terminate seta uma variável através, acho que muito provavelmente através de interlock exchange, que diz assim, termina, entendeu? De maneira segura ele seta um flag que vai ser pego lá pelo while da thread e vai encerrar a thread. Basicamente é isso. Eu esqueci de falar. Se a tua thread aloca recursos dentro do loop, seria bom vocês terminar eles aqui, sempre depois. Tá? Para vocês não ter que liberar esses recursos na thread principal. Aí você só dá um terminate, espera elas encerrar e tchau e benção, né?
Aí acontece, se você fez isso, né? Se você fez isso, você liberou os recursos dentro do loop da thread, seria legal vocês fazer o seguinte aqui também. Onde que está a criação das threads aqui? A gente criou, vamos lá, t1.free_terminate seta true, né? E o t1.onTerminate recebe thread finalizada. E a mesma coisa para T2, né? Já vamos preencher esse evento aqui, né? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? T2, T2. Agora nós vamos aqui. If sender, né? Se o sender é uma T-thread, então nós vamos fazer. Se o nosso sender, quem está chamando esse evento, é uma thread, daí nós vamos fazer o quê? Um peguinho aqui que nós vamos fazer mais um if. Vamos fazer ifs. Na verdade, não, nem precisa. Né? Nem precisa. Só vamos comparar os ponteiros que vai ficar mais simples. If, se o sender que está sendo encerrado agora é igual ao nosso T1, só para deixar as variáveis limpas, ele vai dizer, ó, a thread 1 tá limpa, né? Então, se é a thread que acabou agora, então o T1 recebe new, ou seja, a thread 1 tá. Isso pode ser usado para vocês identificar que threads que iniciaram, que threads que pararam, de maneira bem simples, tá? Então, vamos colocar aqui só em duas linhas para ficar fácil a depuração. Para de Ctrl S, Fábio. E então, aí, tá? Mas eu não fiz o que eu falei no início que era fazer, os terminate, né? Então, não, que eu fiz sim. T1.terminate. Basicamente é isso. Nós vamos colocar aqui, ó, colocar o breakpoint aqui e o breakpoint aqui. Então lá se atropelando lá, competindo pelo caption do form, né? Então, ó, finalizei. Ó, a thread 1 acabou de ser finalizada. Ele está dizendo, ó, thread 1, cliquei no botão 1, né? Ele acabou de dizer, ó, thread 1 finalizou. Tá? Olha lá, e continua atualizando agora de 3 em 3. Agora eu vou finalizar a thread 2. Né? Pronto. Ó, thread 2 finalizado. Então, aqui temos um exemplo de queuing, né? de synchronize, ou seja, as duas param para executar a thread principal espera a thread secundária espera a thread principal executar para daí retomar a sua execução. Como que a gente vê isso? Vamos fazer uma coisa mais legal. Em vez de nós incrementarmos, vamos fazer. Como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu comprovo isso? Vamos fazer o seguinte. Em vez de incrementar, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma variável do tipo início, do tipo datetime now. E o i vai receber o i vai receber além do o i recebe, deixa eu colocar aqui date utils, né, para trabalhar com data, e seconds between de now menos o início, para nós calcular o tempo. Então o nosso i agora, em vez de ter um valor incrementado, ele vai ter o valor entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo, ou seja, então agora além de ter o incremento de 3 em 3, incremento ela não tem mais, ela vai ter só o tempo de espera, né? Então aqui
nós vamos fazer o seguinte: aqui no método sincronizado, que poderia chamar um método do próprio form, nós vamos fazer o seguinte: if step if step f step for igual a 1, then eu vou dar um sleep de mais um sleep de 1000. Na verdade, f step vezes 1000. Pronto. Se o meu step for de 3, vai parar 3 segundos. Aí cada thread vai mensurar o seu tempo de execução conforme o tamanho do passo que a gente deu. A segunda thread vai ter além de ter o sleep de 3 segundos, vai ter mais 3 aqui. Além de ter o sleep de 1100, ela vai ter mais 3 segundos aqui. E a primeira thread tem 750 milli. Não, vai ter 1 segundo mais 750 milli. Tá, vamos olhar lá. Deixa eu ter que parar. Opa, temos que declarar a variável, Fábio, senão não rola, senão não funciona. Vamos ver. Não quer. Olha ali, ó. Ele demorou até para trazer os botões. Por quê? Porque agora quem tá vamos pressionar tab, a thread, quem tá esperando é a thread principal, ela tá executando o ciclo principal, porém esse sleep que está sendo executado aqui, ele está sendo executado no loop da thread principal. Não, vou colocar aqui, sempre no topo. 4100. E elas estão se esperando, estão se atrapalhando ali, olha a tabulação aqui, quanto tempo ela vai demorar para vir aqui, agora ela veio pro botão 2, estava apontando com o dedo, vou dar mais um tab agora, quanto tempo vai levar para ela vir aqui, agora ela veio pro botão, porque esse sleep aqui está sendo executado no ciclo principal e a thread está esperando isso aqui acontecer no ciclo principal. Está esperando essa execução acontecer no programa principal, ou seja, esse i aqui está vindo do final do call. Esse i, o i só recebe no final depois do synchronize, depois do atualiza caption e mais um sleep extra aqui. Então, isso mostra que esse código aqui está sendo executado durante o ciclo do programa principal e que o programa, a thread secundária, está esperando a execução porque é ela quem atualiza a variável i com o valor que demorou para ele fazer esse synchronize e o sleep. Vamos dar um terminate. Eu dei sorte ali, vamos ver. Pronto, terminou T1. Eu cliquei já no 2, vamos ver quanto tempo leva para vir aqui no T2. Ela está esperando o sleep, entendeu? Então, isso mostra que as execuções estão sendo sincronizadas, tá? E se eu não quisesse esperar, aí nós teríamos o que? Nós temos a função do Kiwi. O Kiwi é o cara que vai fazer essa jogada. Ele funciona da mesma maneira, né? Você só tem que dar um método que tu vai chamar. Aí, se você tem dados para enviar para lá que você não quer perder, como eu falei antes, você tem que enfileirar eles de maneira que não ocorra que eles sejam você vai ter que enfileirar eles numa lista segura ou numa lista, ou fazer um interlock, enfim, vocês vão ter que pensar como esse dado vai vir de uma thread para outra sem que ocorra acessos indevidos, enfim. E como que eu faço isso, tá? Aqui agora eu vou mostrar o Interlocked Exchange. Interlocked Exchange é um cara muito bom nessa parte, né?
eu vou criar uma variável local aqui e vou fazer o seguinte. Chama de i, recebe interlocked. Olha quanto interlock tem: exchange, exchange AD, incremento, decremento, tem 1000 coisas. O exchange é o que? É o troca. Eu recomendo vocês lerem a documentação disso aqui, que é mais tranquilo. Vocês podem fazer de duas maneiras: colocar essa variável i no target, essa variável i aqui no target, e pegar o fstep e jogar source e target source. É basicamente essa. E ela tem uma vantagem: ela retorna o valor da variável antiga. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Também poderia. Ou seja, ela vai jogar o fstep sobre fstep e vai retornar o valor antigo da variável target aqui. Ou poderia simplesmente fazer assim, como a gente estava fazendo. Pronto, peguei de uma maneira segura, de uma maneira que não, através de instruções atômicas, que não podem ser divididas, o valor da variável step, tá? Que está armazenada ali. Um detalhe: o QE, por exemplo, você pode ter várias, como ele é executado de maneira assíncrona com a thread secundária. Toda vez que tu destruir a thread, é sempre bom você fazer o seguinte: chamar o remove queued events. Daí de quem? Da thread que eu sou, self. Então todos os eventos que eu tenho enfileirado, por favor remova, porque vai dar cagada, né? E aí aqui está. Diferente daqui, agora vocês vão ver que vai ter resultados extremamente diferentes, porque ele vai enfileirar e não vai esperar. Ele só vai dar o fsleep e vai pegar vai pegar aqui só o tempo de cada uma, tá? E a aplicação vai ficar lá trancada, tá? Vamos ver aqui se está tudo certo. Aqui tem que ser, em vez de fstep, tem que ser a variável i. Chamar de a, então. Ele está dizendo que a variável i já está definida. Pronto, a. E aqui a mesma coisa. Aqui nós vamos fazer aquele segunda maneira. Nós vamos jogar de i para i. E i para i vai retornar no resultado da função aqui. Nós vamos fazer a conversão tranquilo. Vamos ver o que vai ser a baderna aqui. Vamos lá, vamos criar os botões. Ainda está dando. Já tem método enfileirado. Provavelmente nem vai conseguir, porque a thread está, tem pelo gráfico do processador aqui, tá, as threads estão executando direto. Então nós vamos ter que tirar essa linha aqui, senão não vai dar. Vamos ver. Olha lá, tá. Conforme a execução delas, do sleep, ele não está esperando, ele só está contando agora o tempo que ele está dando nesse sleep aqui. Que é isso aqui, nós estamos forçando parada. Eu vou colocar aqui o Always on top. Tá? Ele não está contando, apesar que também eu tirei, né? Porque senão tá louco. Tá, ele não está esperando, ele só está fazendo o que nós poderíamos fazer, que eu poderia chamar aqui um application process messages em vez de o que poderia ser demorado. Aqui nós podíamos fazer o seguinte: então vou fazer vamos pegar a mesma tática aqui, fazer ele demorar, mas ficar processando. Então while now star, vamos chamar de início, recebe now while milliseconds between the now e início
enquanto eu for menor que 1 segundo, vou pegar A vezes then, como é que é? Vou pegar aqui um processo demorado, then tá. Então ele vai ficar nesse while por 1 segundo, tá? Vai pegar, marcar o tempo de agora e vai ficar. Enquanto a diferença de tempo entre o agora e a marcação de tempo antes do while for menor que, na verdade, 1 segundo não, vai ser o tempo do step lá, ou 1 ou 3, ou seja, vai ficar 1 segundo ou 3 segundos esperando. Ele vai ficar ali processando mensagens, né? Ali, vamos ver o que faltou. Ah, não é then, né, Fábio? É do. Ó, ponto e vírgula. Mas vocês vão ver que vai continuar. Aperta Ctrl F9, né, Fábio? Ó, 750, 1100, 750, 1100, 750, 1100. Por quê? Porque as atualizações ali estão. Mas ó, você pode ver que ele não está esperando. Ó. Aqui deveria somar, diferente do Synchronize que se somava, dava 4100, 4000. Aqui não, ele está dando só o tempo desse sleep, quer dizer, ou seja, ele está enfileirando, na execução da thread principal, mas não está esperando, ele está seguindo o baile aqui, ó. Ó. Tô colocando aqui, ó. Pode ver que ele está. Se eu tirasse o sleep aqui, isso ia ser um bailão isso aí. Deu uma oscilação por causa dos breakpoints aqui. Tá? Basicamente é isso aí. Então, quando visto as diferenças, o único detalhe entre o Kiwi e o Synchronize é esse detalhe aí, tá? Um espera e o outro não. E que o Kiwi você tem que ao final da tua thread remover. Para quê? Porque a tua thread principal não vai lá acessar, vai executar esses métodos enfileirados e essa thread não exista mais. Ela já, digamos assim, foi destruída, saiu por algum motivo, saiu. Você elimine esses métodos enfileirados para não ter um access violation tentando acessar uma memória que já não pertence mais ao teu programa, tá? Então, falamos aqui destes dois, tá? Eu vou deixar o Kiwi nessa maneira pronto, para quê? Para vocês verem como que usar a sessão crítica e o evento, tá? Vamos lá, vamos partir para o evento, tá? Como que eu vou fazer um evento? O evento eu vou dar uma pausa numa das threads sem destruir ela, como foi dito, tá? Então, a minha thread, o evento tem que pertencer a quem ela vai proteger. Eu sempre digo isso, né? Então, no caso, ela vai proteger aqui a minha thread, né? Então, nas minhas threads, aqui na minha thread, eu vou criar aqui primeiro de tudo, eu tenho que declarar Unity Sync Objects. Sync Objects, objetos de sincronização, tá? Ou poderia também, eu acho que, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar, chama EVT, RTL, evento, PRTL Event, tá? Eu tenho que criar tipo PRTL Event. Essa aqui é a maneira, seria a maneira procedural. Eu poderia usar as classes. Eu prefiro usar classes, tá? Event, tá? Então criamos o evento e aqui no create mesma coisa, né? Nós vamos fazer o que? EVT recebe event. Opa, não recebeu nada aqui. Ponto create. Esse primeiro parâmetro que ele está pedindo é um parâmetro mais específico para Windows. Não precisa. New manual reset. Lembra que eu falei que ela pode
deixar passar um e no outro já esperar um outro evento, é através desse flag aqui que você controla. Com o manual reset, você deu um set, todo mundo que chegar no wait quiser e esse cara, todo mundo que chegar no wait ali e o evento estiver setado vai passar, né? Tu deu um set, tu tem que manualmente resetar. E então é essa flag aqui que controla isso. Se eu quiser que somente passe um por vez, né, fazer se acontecer um evento, deixar passar uma vez e esperar de novo, eu deixo aqui como true, como false. Mas se eu quero que dê o evento e até o reset não acontecer, todas as threads liberem e não fiquem esperando, eu deixo isso aqui como true, né? Então, esperar uma vez, passou um, e o outro próximo esperar de novo, false, no manual reset. Aconteceu o evento, chega um, passa, chega outro, passa, chega outro, passa, true. E estado inicial, ela vai iniciar setada ou resetada, tá? Aqui eu sempre inicio ela como false, ela sempre está resetada, né? Ou seja, o evento não está, se uma thread cair na condição de wait, ela não vai esperar, ela vai ficar esperando. E esse name também é específico de Windows, eu não passo nada aqui para ele, tá? Os dois parâmetros principais são esses dois aqui. Tanto é que esses eventos, o primeiro e o último parâmetro, nem tem efeito no Linux, tá? Para pressionar Ctrl ESC. Aí nós vamos criar aqui agora na nossa thread aqui em public, vamos criar o procedure, vamos criar um procedure chamado de pausa e vamos criar um procedure chamado de vamos dizer o suspende não dá porque já tem, e o procedure continua, né? O que eles vão fazer? Então vamos fazer uma verificação bem besta, if se está atribuído o nosso objeto de evento evt.resetEvent. Se o nosso vamos fazer a mesma coisa aqui, se o nosso objeto está atribuído, né? Se o nosso objeto está atribuído, ele vai dar um setEvent. Tá, é só isso? Não. Aqui que entra o pulo do gato. Nós vamos trocar esse fsleep aqui por if assigned f. Na verdade não precisa nem fazer evt.wait for, né? O que é o wait? Ele vai esperar que alguém sinalize o evento por um determinado período de tempo. Se alguém dá o seu, que nem no continue, que der o setEvent, ele vai continuar a execução e não vai ficar esperando. Aí que entra aqui que entra o pulo do gato. Aqui você vai dizer quanto tempo tu vai ficar esperando, né? E aí tu pode fazer um tratamento, case of end. Vou colocar aqui 100 milli. Assim, o tempo aqui é indefinido. Se tu quer esperar indefinidamente, coloca aqui 2 milhões cacetada. Não lembro. Coloca aqui 7F 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. São 32 bits, quer dizer, 31 bits setados, porque o 32º é o bit de valor negativo, tá? Então se o wait for retornar, vamos aqui ter o wait result. Eu sei que tem uma tecla de atalho, tá? Não me crucifiquem, mas eu não consigo lembrar. Ela pode retornar esses erros aqui, o evento, tá? Signaled é o que acontece. Alguém deu OK no evento e alguém deu um setEvent que no caso é o que o nosso procedimento irá fazer. Timeout. Eu dei esse tempo aqui e, digamos assim, se eu colocasse 200 milli. Em 200 milli nesse evento não aconteceu. Tu pode liberar para fazer outra coisa, entendeu?
abandoned, quer dizer o seguinte: eu estava esperando, mas eu recebi de algum outro lugar uma mensagem que eu estou sendo destruída, tá? O evento está sendo destruído e ele tem que abandonar para dar continuidade ao processo. Então, e error, o nome diz, aconteceu algum erro. Aí tem que ver a API do Windows mais especificamente, e na Pthreads, como é que é o nome? Pthreads Conde, que é a equivalente, é o equivalente no Linux e no BSD, nos BSD, Solaris e macOS, tá? É isso aí. Tanto é que uma nota aqui que eu esqueci de falar, perdão, é que a classe T Event, os eventos o RTL Events no FreePascal são emulados usando o Pthread Conde. Na época eu ajudei a fazer isso porque era muito chinfrim a implementação dessa classe, cara, no Linux. Foi uma das coisas que eu sofri muito para fazer, e eu usava muito eventos. E é uma classe legal, é uma abstração, um sistema de sincronismo de thread bem legal. Então, você pode... você tem que pesquisar o WR error para ver o porquê que deu erro, daí seguindo a documentação do Windows, se estiver em Windows, ou a Pthread Conde, as informações de erro da Pthread Conde quando é Linux e BSD, tá? Então nós vamos fazer o que? Então se nós vamos deixar aqui esperando indefinidamente. Aqui eu vou tratar dessa maneira aqui. Eu coloco aqui 7, 1, 2, 3, 4. Vou tirar esse aqui, vou dizer espera indefinidamente, porque senão isso não é uma pausa, né? Ou eu poderia deixar um tempo. Enfim, eu quero fazer uma pausa que, se ficar ali parado, azar, cada um faz o seu aqui. Vamos lá. Então vocês vão ver aqui que, e agora tem que fazer o que? Temos que fazer o stop, o start e stop de cada thread aqui no principal. Então vamos chamar esse aqui, chamar de finaliza T1, para nós saber quem que é quem, né? Finaliza T2. Pausa T1. E o pausa continua T1. T2. O que nós vamos fazer? T1 ponto. Eu peguei aqui o pausa. T1 ponto pausa. T2 ponto pausa. T1 ponto continua. T2 ponto continua. Vamos lá, isso aí, tá feito o break. Usamos um evento para dar uma pausa na nota lá. Olha ali, estão executando, ou seja, elas estão. Vamos dar um continua T1, vamos ver o que dá. Não quer executar. O que eu fiz aqui? Vamos pegar aqui. Setou o evento. Agora vamos ver o que acontece com a T1 aqui. Que eu fiz errado, create tells manual 7.
manual reset. Nenhum delas está executando aqui. Acho que estão tudo parado. Engraçado. Vamos criar somente a vamos garantir que ela está chegando aqui, né? Ela chegou lá. Acho que deu alguma zica, cara. Ah, claro. O que está acontecendo? Ela tá executando alucinadamente. Ou não. Deixa eu verificar aqui. Eu não estou livre de fazer erros, ainda mais que eu tenho a minha própria classe de reset. Acho que está executando, eu que não estou sabendo. Claro, né? O que está acontecendo? Por que o I tá 0? Porque ele chega, enfileira, marca o tempo, enfileira, não tem que esperar. Entre agora e quase agora dá 0 milissegundos, por isso que está dando 0. Vamos lá. Vamos ver. Pausa. Vamos ver. Vamos ver. Por que ele está mostrando 0? Não, ele está fazendo, porém o que está acontecendo? Por que ele está mostrando 0? Vamos entender. Aqui se parar a pensar, ele tinha que marcar o tempo que... Vou dar um pausa aqui. Aconteceu um deadlock. Acho que eu estava depurando. Vamos ver. É para isso que estamos aqui, né? Tá chamando. E pausa no thread 2. Pausa no thread 1. Continua T1.
Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? EVT.H4. Ele está executando. Tá aqui. Agora não consigo entender por que vem 0. Mas tu dá breakpoint aqui, né? Acho que tá começando a dar overrun. Por isso que ele trava. É essa espera que a gente esforça aqui. Essa espera que tá dando aqui, ele tá começando a overrun, tá enfileirando uma porrada de. E aqui como ele não. Acho que é isso aqui, quer ver? Sleep. Vamos dar um sleep de 10. Não, é o seguinte. If WR vamos esperar 100 milha. Por diferente do WR Signaled, then sleep mais 10. Vamos. Não, vamos lá, vamos lá. Continua, continua. Caramba, que coisa engraçada. Tem duas threads maquinando aqui. Vamos olhar aqui. Pararim, pararam, pararim, pararam. Ô senhor evento, por que você não está querendo me ajudar hoje? Vamos diminuir a. Não vamos iniciar a T2. Nada de T2. Então vamos ver o que acontece com uma thread. Continua. Ela está caindo numa condição de deadlock aqui. Vamos entender, vamos entender. Vamos ver se eu fiz certo. Pausa. Continua. Pausa. Continua. É isso aí, ó. Olha só. Ele está enfileirando mais métodos que está enfileirando mais e a aplicação está ficando travada porque está acontecendo o que? Está acontecendo aplicar o loop ele está fazendo isso aqui, ó. Ele não está condição, ó. Ele vem, executa, não estou terminado, marca o início e enfileira um método. E a aplicação não tem tempo de. Então nós vamos fazer o seguinte, né? Mudamos aqui. Vamos proteger. Então nós só vamos enfileirar se ela não tiver em pausa. Por isso que 2, 3, 4. Aí ele vai parar de ficar enfileirando. Aqui não está, para não dar consumo excessivo. Não vai dar consumo excessivo de CPU. Pausa.
Está em pausa, continua. Pausa, continua. Ó. Vamos ver com a CPU o que está acontecendo. Não tem ainda assim. Ah. Tá, ele está fazendo o que? Ele não está dando sleep. Voltamos ao mesmo problema. Então se ele cair aqui, vamos dar um sleep de 10 de 100 mili para não sobrecarregar a thread principal com um monte de evento enfileirado, que é isso o problema. Eu só tirei de um lugar e coloquei para outro. Essa foi a treta, né? Tá ali, não, continua. 100 mili, 100 mili, pausa, continua. Ó, ficou 1,5 segundos parado. Tá, então a gente tem que cuidar também com a quantidade de métodos que a gente enfileira, tá? Ó, pausa, ó, parou, 100, continua, vai dar uns, tu viu, 3,9 segundos, pausa, vai lá, dá um número absurdamente alto, pausa, 1,3 segundos, entendeu? Então você tem que cuidar isso aí também para não enfileirar demais e a thread principal não conseguir vencer, né? Porque a thread principal também tem Vou dar uma pausa aqui, ó. Pode ver, pode acompanhar aqui o nível de CPU. Vamos abrir o System Monitor. Vou pegar o nosso Project 1 aqui. Ó, CPU 0. Continua. 7%, 13%. Vou na pausa. Caiu o CPU. Não, continua. Entendeu? Por quê? Porque ela tá vindo aqui. Se ela dá um evento diferente, ela dá se ela não foi sinalizada, ela enfileira e espera 100 mili, entendeu? A thread principal só está vencendo porque estamos enfileirando a cada 100 mili, senão ela tem que processar tudo que é dela e mais o que é processado pela thread. Ela não vai vencer nunca, porque ela só consegue vencer o que ela gera de processos, né? Então tá aí um exemplo, ó. Então aqui a gente criou um pausa, né? Um pausa e um continua para você, por exemplo, pausar uma thread, dizendo colocar ela num ponto seguro e por aí vai. Agora vamos voltar a falar do última classe de sincronismo de thread, que é a principal principalmente para Kiwi, né? Que é para vocês fazerem uma lista, tá? O lado já vale lembrar, tá? Vamos finalizar aqui, finalizou, tá? Vamos voltar aqui a T2, que agora não tem problemas. Vamos colocar aqui o nosso F-step aqui, tá? Para não F-sleep. Tá? O pessoal mandou mensagem no grupo, eu tive que parar dar uma olhada. Já estamos com 1h10 mais o pedaço que eu cortei, então temos bastante tempo aí. Então tá aqui executando, né? Opa. Continua. Droga. O que aconteceu quando habilitei o T2? Continua, ó. Entendeu? Tá dando ali, ó. Vou dar uma pausa. Ele vai marcar o tempo agora, ó. Mais de 1.100, 3.200. Tá? Depois. Então, feito mostrado como é que funcionam os eventos, tá? Eu dou um set, dou um reset. Bem lembrado, olha só, a gente não liberou, a gente não estava aqui adiantando lá na frente. O que eu não mostrei para vocês como é que libera, né? Como eu falei, quando você usa Free on Terminate, que é o que o pessoal do Lazarus recomenda, usar sempre Free on Terminate, ou seja, a classe terminou, ela se libera, você tem que colocar aqui no final do loop
do loop de execução a remoção. Ó. Então, ela já, além de remover todos os métodos enfileirados, porque a thread está sendo encerrada, eu vou fazer o que? Aquela instância da classe TEvent, eu também tenho que fazer a liberação dela. Free and new EVT. Pronto. Aí não dá vazamento de memória, que é uma coisa muito importante. Então vou dar um continua, ó, 3800, continua, finaliza, Agora deixa eu tentar aqui, vai dar cagada, porque olha aí o Access Violation. Por quê? Porque o nosso T1 é nulo, tá? Vamos lá, estamos quase no final, só vai dar mais umas 2 horas de vídeo para quem quiser assistir. Então, vamos encerrar isso aqui. Vamos lá, agora se nós quiséssemos enfileirar cada execução aqui, como que a gente faria? Temos duas opções. Tem o Lazarus, eu acho que até o Delphi também tem uma classe chamada tô perdido. Uma classe chamada tThreadList, tá? É essa aqui. Então, chamar aqui vamos chamar aqui de esqueci o nome. Vamos chamar aqui de fila valores tThreadList. Na verdade eu vou mostrar a seção crítica usando ela, porque eu estou com preguiça de implementar. Não, vamos implementar, vamos fazer direitinho, né? Vamos criar aqui nossa mutex tCritical section, né? Então, já temos um evento, temos uma seção crítica. Então aqui nosso mutex, né? Mutual exclusion, nosso mutex recebe tCritical section.create. Ele não tem parâmetro que nem o evento, tá? Ele é mais simples de usar. Por quê? Você diz assim, entra, sai, não precisa fazer mais nada, tá? E junto com o nosso mutex nós vamos eu vou criar uma lista especializada, né? Vou criar uma lista especializada que usa fazer uso de generics que temos no FreePascal, né? Vamos fazer aqui intlist. Vamos colocar FGL aqui, VGL, intlist vai ser igual a specialize tfpg list do tipo integer. Tá? Para de querer salvar. E aqui na nossa thread nós vamos fazer o que? Intlist, lista. Intlist. Aqui nós vamos proteger o acesso ao ponteiro, tá, gente? Não vamos proteger o acesso à lista, tá? Por quê? Como eu falava, né? Podemos lista 2, vamos chamar aqui tThreadList. Como eu falei antes, a tThreadList protege o acesso. Vamos lá, tThreadList. Olha o que ela é. Ela é uma classe. Ela tem uma lista aqui interna. E no método add, olha só, no método add ele tem um locklist e no finally um locklist. O que ele faz no locklist? System.enterCriticalSection. Lembra que eu falei que ele usava maneira procedural? Que tinha maneira procedural? Pronto, tá aí. E no locklist, se vocês vão ver, ele tem o leave critical section, ou seja, um entra, outro sai. Então no add, por exemplo, o add, então o que o pessoal fez uma classe que muito parecida com uma lista, e no método add, então eles travam a lista. No final, independente deu certo ou deu errado, libera a lista, né? Clear. O que o clear faz? Trava a lista, limpa a lista, libera a lista. Daí tem o remove também. Aqui, remove item. Trava a lista, remove o item, libera a lista. Então o que nós vamos fazer? A mesma coisa, já tem pronto.
Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui, por exemplo, vamos pegar esse método aqui. O que é a seção crítica? Uma thread está vindo executar, a thread secundária está vindo executando aqui. Vamos pensar assim, simultaneamente. A thread principal e a thread secundária estão vindo executando aqui. Alguém vai, por uma fração de segundos, vai conseguir entrar antes aqui. Por uma instrução adiantada, uma, duas, alguém vai entrar primeiro. Tá? E vai fazer a operação. Quem entrar primeiro consegue executar essa instrução aqui. E quem entrar por segundo vai ficar o quê? Vai ficar em um estado suspenso. O sistema operacional vai colocar essa thread em estado suspenso e vai ficar esperando até que a thread que está aqui dentro, está executando essa instrução aqui, termine e dê um lock list. Automaticamente, quem deu um lock, na verdade, ele está protegendo a mesma coisa que nós estamos fazendo. Ele vai proteger a lista inteira, não só os métodos, né? Por exemplo, a thread principal, como eu falei, pode estar adicionando e a outra pode estar removendo. Mas como eles estão nessa estrutura, detrava, tanto o ADD quanto o remove estão nessa estrutura de protegida pelo lock, olha só. Vamos pegar o ADD aqui, deixa eu ver se consigo. Vou esconder o message aqui um pouquinho. O ADD e o remove, todos eles estão com lock. Começa com lock, só que o ADD adiciona e depois libera. E o remove faz a mesma coisa, dá um lock, pega ali o item e remove. Então, nessa ideia, então, somente um vai ter acesso a determinado recurso. Por exemplo, a conexão que eu dei antes, o exemplo da conexão com o banco, poderia ser protegido dessa maneira, ou seja, daí somente uma instrução estaria correndo pela conexão TCP e não haveria bagunça e outras coisas mais que poderiam acontecer, tá? Então, mas nós vamos implementar o nosso. Então, depois eu vou usar, já mostrei o thread list, mas a ideia não é usar o thread list, é para vocês entenderem o que é uma sessão crítica. Então, criei meu int list aqui, né? E aqui, né, no meu queue eu vou fazer o que? Vamos voltar a enfileirar aqui. If inc e fstep. Beleza. Incrementei o i, mas eu quero adicionar esse cara para ele não se perder a cada execução, né? Então o que eu vou fazer? No meu mutex.aQuery, eu não sei como é que é. Eu prefiro usar enter leave. Enter. Ele tem vários sinônimos. Enter ou adquira são os caras que pegam o mutex. E release ou leave são os que deixam, que liberam o mutex para outra thread usar. Então nós vamos dar um enter. Nós criamos a lista? Não criamos. Nossa lista recebe tint_list.create, né? Depois aqui, free new, vamos dar um free and new também, new da nossa lista, né? Como de praxe, né? Então nossa thread libera sempre no final do loop dela. Então mutex.enter, né? Try lista.add e mutex.leave, né? Deixar o mutex. Entendeu? Então a gente protegeu a lista, adicionamos itens, liberamos, deixamos outra pessoa usar a lista. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, né? Aqui, só que agora em vez de usar o interlock da exchange, nós vamos fazer o que? Mutex.enter try finally, vamos proteger aqui mutex.leave, e agora nós estamos com a lista protegida, ou seja, um tá adicionando itens e o outro está removendo itens. Então nós vamos fazer o que? Lista, deixa eu colocar aqui para não perder a lista lista.remove.
Como é que é extract? É extract que remove. Ui, não, tem que ser. Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos pegar. Tô pensando quem que eu se a lista tem alguém que pega o primeiro item e já remove ele da lista. Mas enfim, vamos fazer o seguinte: if lista.count for maior que 0, vamos fazer do jeito tradicional. Então nós vamos fazer o seguinte: begin a lista está protegida, vamos chamar aqui de aux recebe lista.itens 0 lista.remove item, acho que é delete. Olha que legal, pegou essa jogada. E aqui nós vamos pegar o aux. Então toda a lista ficou protegida, inclusive para usar o count, tá? E pegou o aux aqui, recebeu o aux, que é o primeiro da lista, deletou o primeiro e mandou exibir. Tá entendido o que faz o mutex? Então vamos lá, vamos rodar, vamos ver quantos problemas que vão dar. Vamos dar continua. Ó, tá pegando. Entendeu? Eles estão enfileirando. Por mais que, vamos fazer o seguinte: o nosso sleep aqui tá grande. Nosso sleep tá, fazer o nosso aqui demorar mais que o normal. Fica 10 segundos, ou seja, que por mais que, ó, vocês vão ver aqui o programa, eu simulei esse while aqui, simula um procedimento demorado, né? Mas vocês vão ver que por mais que demorando, os valores são enfileirados de maneira segura e são retirados de maneira segura. Vamos lá, continua, cada 10 segundos agora. Não, vai ser mais, espera aí, muito tempo. Um pouquinho, deixa eu coloquei 10 segundos aqui. Não, continua. 1, 2, 3. Tá rolando disputa ali que tá. Entendeu? Ou seja, ó, se vocês pegar e parar aqui, olha, vamos ver que valor que tá o i. O i já está em 54. Olha quem que tá aqui, tá em 7 e provavelmente tá em 8, vamos ver, 15, entendeu? Ele já tá, as threads já estão muito mais adiantadas, já enfileiraram muito mais eventos, tá? Porém a lista está lá protegida, a lista enfileirou e os valores estão lá guardadinhos sendo enfileirados, tá? Isso é o uso do mutex, tá? Da seção crítica. Ela vai garantir que somente uma thread acesse um determinado recurso por vez, tá? Então era isso, gente. Eu acho que consegui passar um pouquinho do que eu imaginava de threads. Esse recurso aqui threads é muito importante se você pensa em fazer serviços usando o LastDaemon, né? Tanto é que é o próximo vídeo, por isso que eu estou fazendo esse cara aqui. E cara, eu espero ter ajudado vocês em esclarecer algumas coisas a respeito de multitarefa, tá? Já estava quase esquecendo. Vocês notaram que ela só usa um processador. Isso se chama afinidade. A thread só é bacana quando você consegue jogar ela em vários processadores. E só que o que acontece? O Lazarus não tem esse recurso o Lazarus tem, mas de maneira abstrata, que funcione de maneira cross-plataforma, ou seja, funcionando em Windows, Linux, BSD e companhia limitada. Você não tem abstraído isso de uma maneira que funcione ao longo de múltiplos sistemas operacionais. Você tem que fazer. Eu implementei uma thread
uma classe de thread que faz o set por afinidade, tá? Aí você consegue ver quantos núcleos virtuais tem no teu processador. O que é virtuais? Considerando os núcleos físicos e os com hyperthread habilitado, né? Por exemplo, eu tenho um i7 aqui. Vamos buscar aqui, ó. Ele tem 4 núcleos, mas com hyperthread ele tem 8, entendeu? Então essa thread, ó, tem uma thread lá que alguém está maquinando lá. Provavelmente é a thread principal que está maquinando, porque ela está com um monte de evento enfileirado. Isso, como a gente vê, tem que usar os procedimentos que tem os procedimentos utilitários de cada sistema operacional que consegue fazer esse debugging, tá? Então essa parte de afinidade não vai ter pronto, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Eu tenho a classe que está lá no meu GitHub, tem alguma coisa lá, é cross threads, uma coisa assim, e lá tem o set affinity core, uma coisa assim. Essa thread tem aqui. Deixa eu ver se eu fiz aqui uma bobagem. Vou fazer os finalizo aqui para ele encerrar de uma vez, ó. O que esquecemos? Olha só o que fizemos aqui. A lista não existe mais, né? Todos os métodos estão enfileirados. Vamos ver o que aconteceu. Olha, deu pau no finalizar, né? Removeu todos os eventos e daí destruiu a lista. Acho que só faltou fazer uma verificação aqui, porque eu não destruí o mutex, né? Eu não destruí o mutex, mas é engraçado que ele executou. Ele executou. Ele executou. Vamos pensar o que aconteceu aqui. Eu dei um finalizar. Ele liberou. Sabe o que faltou aqui? Terminated. Tem que verificar se a thread foi terminada e cair fora aqui, tá? Provavelmente ele estava executando e a gente não verificou se a thread está terminada, tá? Era um cara que ficou ali, um remanescente. Ele estava na execução. O que aconteceu? Provavelmente ele estava sendo executado e a thread terminou. Ele removeu os que estavam enfileirados, mas esse que estava em execução, não tem mais o que fazer, estava ali, né? Então neste caso, tá? Vocês têm que verificar também o terminated. Se a thread, no caso aqui, a thread que está chamando está terminada, eu paro de fazer o que eu estou fazendo e caio fora, porque provavelmente aqui eu vou ter uma situação inconsistente, tá? Mas eu ia mostrar isso aqui para vocês, ó. Deixa eu fazer um projeto novo. Deixa eu ver onde é que eu tenho isso aqui, cara. Deixa eu lembrar. Porque aqui eu tenho Pascal escada estável. E eu tenho uma situação que Pascal escada estável é incompatível com Pascal escada que está em desenvolvimento. Deixa eu pensar. Acho que é aqui. Ignorar. Se lasque. Code boot. Aqui tem coisas, vamos ver. Eu acho que é aqui que nós estamos mesmo. Então vamos lá. New project. Aplicação. Aqui estou com o Lazarus. CHM, par da Linux, CHM, louco. Na verdade, só um minuto, gente. Vou recompilar, porque como foi dito pela inicialização do quem que precisa do que? Eu não estou entendendo quem que está com dependência quebrada.
Alguém tá com dependência quebrada, eu não tô entendendo. Vamos lá, pacote, vamos lá de novo. LCL Base. Cara, provavelmente isso aqui tá bugado. Deixa eu ver. Então vamos deixar outra ideia. Vamos deixar outro ambiente que eu tenho para essa escada. Senão eu vou ter problemas. Travou. Pronto. Não vamos se mexer por pouca bosta. Deixa eu ver o Lazarus 1.8, Lazarus Work, Lazarus 1.6. Caramba. Vamos ver. 1.7. Eu não vou ter essa joinha aqui. E aqui era pra ter, tá quebrada. Mas basicamente é isso, gente. Não. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer só para demonstrar. Eu acho que eu tenho ele compilado. Demos, não tenho demos. Language SRC. Threads. Esse bobeira tá compilado aqui. Example. Se vocês tiverem sorte. Não tem nada compilado. Mas vamos lá, vamos pegar aqui 305 como de costume, fixes, correção. Eu vou mostrar para vocês o que é o pacote e as abstrações que tem ali, né? Senão vai levar 3 dias para esse vídeo. Ó, abrir pacote, home, Fábio, desenvolvimento, Pascal 1.0, né? SRC, Threads, Pascal Threads está aqui. Core Affinity. Então, o que ela tem? Eu peguei alguns códigos, ó. A Pthreads, quando tem, se eu tô em Unix, através da Pthreads tem a Set Affinity, Get Affinity, né? E o Linux, através de um syscall, me dá um número de cores de núcleos virtuais, né? Com hyperthread. Então, esse cara aqui, como eu implementei na thread. Eu queria mostrar isso aqui. Será que eu consigo? Vamos ver. Como eu tenho, não custa nada, né? Open Project, Example, on thread, uma thread por núcleo. Acho que vamos ver. Olha só o que ele faz. Tem uma rede de. Ele pega a contagem de núcleos virtuais, dimensiona uma matriz e cria uma thread para cada posição da matriz. E para cada posição da matriz ele seta afinidade com um determinado núcleo. Vamos ver. Em teoria, se compilar, que eu acho que vai compilar, o uso do meu processador vai 100%. Olha lá, 100% do uso do processador. Por quê? Cada núcleo agora corretamente está cada núcleo tem uma thread para ela. Se nós vamos pegar aqui o HTOP, que é mais legal. Tá uma bosta já, meu Deus. HTOP F4 Project 1. Não? Ah, tá. Não é esse o nome do projeto. É olha lá. Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ó, se vocês contar tem 9. Por quê? Porque lembra que eu falei que o programa sempre tem uma thread? Então tem a thread principal, que é essa aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechado, gente. E
E outra, a contabilização de uso, ó, tá vendo? 568%. Nunca vai ter 568%. Na verdade, o Unix, o Linux, o Unix e companhia limitada contabiliza o uso do CPU de maneira diferente. Mas tá aí, gente. Eu acho que consegui passar um pouquinho de conhecimento para você sobre threads, sobre depuração. Eu acho que não consegui passar tudo, porque threads é um assunto muito, muito, muito complexo. Eu gosto, cara. Eu particularmente quando eu tenho que depurar um programa multitarefa, cara, eu adoro fazer isso, cara. Que daí exige concentração, exige atenção. Bom, vocês viram aqui enquanto a gente gravava que o menor probleminha que acontecia, você tinha que às vezes soltar a imaginação para pensar em todas as condições possíveis e imaginárias que poderiam acontecer no teu processo. Eu vou finalizar isso aqui, senão tá louco, cara. Finalizou, e olha a CPU aqui. A CPU morreu. Era isso, gente. Espero que tenham gostado. Me desculpem meus cacoetes, me desculpem minhas falhas. Eu sou um ser humano como qualquer outro e estamos aí para te ajudar, para evoluir todo mundo junto, tá? Era isso e até mais, gente.